Agora, aqui no programa, nós vamos falar com o Dr. Peterson Stucchiero, ele que é fisioterapeuta, né? Mas nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Combate ao AVC. E nós vamos saber como tratar, como prevenir este problema que, claro, combate toda a sociedade, né? Muito obrigado pela presença mais uma vez no programa Holofote, sempre é muito bom te receber aqui. Já é de casa, né? Como a Deia. Já é de casa, né, bem? Já tem o crachazinho do funcionário do mês, né, Wellington? A loucura. Eu que agradeço, obrigado, viu, mais uma vez, para falar de um assunto tão importante, o AVC, não é? E muitas pessoas não sabem e desconhecem sobre este assunto. Isso. Né, doutor? Bom, primeiramente eu que agradeço a presença e é uma data muito importante, porque aproximadamente 10% dos óbitos hoje no país são devidos ao acidente vascular cerebral, que comumente conhecido como AVC, ou algumas pessoas ainda conhecem como o famoso derrame. Sim. Tá? Essa campanha ela vem favorecer a identificação de fatores de riscos, de como se prevenir e de como atuar em casos de como uma pessoa próxima a você, ao seu lado, ou um parente, ou um amigo, como se portar quando uma pessoa apresente algum sintoma desse. Tá? É necessário saber, em primeiro lugar, que o AVC é uma emergência médica, tá? E você precisa ser levado a um ambiente hospitalar, principalmente os especializados em neurologia, na parte neurovascular, para que o tratamento seja corretamente feito e diminuindo o maior possível nível de sequelas. Tá? Então, no dia 29 de outubro, é historicamente considerado o Dia Mundial, né, de combate ao AVC. E aí as pessoas, agora, é claro, com essa sua explicação, sabendo um pouco sobre o AVC, tem a questão dos sintomas. Isso. Quais são os principais sintomas, então, do AVC, doutor? Tá. Existe uma escala, um teste de Cincinnati, que é o principal, que a gente pede para que as pessoas que não têm tanto conhecimento na área de saúde utilizem, tá? Nós vamos observar a assimetria facial, tá? Se a pessoa teve uma paralisia facial, se a boca entortou por acaso, você pode pedir para que ela sorria, você vai perceber se a boca deslocou corretamente, ou os olhos, ou se fechou, ou qualquer coisa que seja anormal. Há uma paralisia, né, de um lado do nosso corpo. Isso. Né? Essa parte... É o direito, o esquerdo? Então, uma coisa que até uma curiosidade, é mais o esquerdo, é mais o você direito? Como funciona? Avaliará essa parte da face e avaliará a parte de membros, Sim. braço ou perna. Você vai pedir, por exemplo, um braço para que se levante, vamos ver se essa pessoa consegue sustentar esse braço igual ao outro. As mãos? Ou os pés, da mesma forma. A relação de que lado é o lado de paresia ou plegia, perda de movimento, vai estar relacionado ao lado que ocorreu o acidente vascular cerebral, tá? Então ele se você, o cérebro tem um cruzamento. Se você tiver esse acidente vascular, por exemplo, do lado direito cerebral, normalmente os sintomas serão afetados. Ou vice-versa, e algumas vezes pode ser afetado de maneira geral. Sim. Você ainda tem uma outra condição de avaliação, que é a parte de fala, verificar se essas pessoas estão falando adequadamente. Você pede para ela falar uma frase comum que todo mundo entende, por exemplo, conhece. O Brasil é o país do futebol. E aí você vai verificar como que essa pessoa está falando. Ela está falando de uma maneira correta? Ela está engasgando, está agarrando, não está falando, não está compreendendo, tá? Essa é uma segunda maneira de se avaliar. Perda de força, tá? Tanto facial como de um lado do corpo. A fala, que é a outra parte, tá certo? Essas são as duas questões mais principais. E a parte cognitiva, em geral, como que ele se comporta. Todos esses testes, né, qualquer pessoa pode fazer. Pode. Não precisa ter um conhecimento, um grau elevado de conhecimento na medicina. São os primeiros socorros, realmente. Mas eu acho que, neste caso, se deduz, né, um AVC, o maior inimigo é o tempo. Temos que ser rápidos neste socorro, nessa emergência, doutor. Existe o tratamento mais eficaz hoje a nível mundial para AVC agudo é o uso de uma medicação, a trombólise, tá?
Se a pessoa se enquadrar dentro do perfil de uso dessa medicação e ele for atendido em regime hospitalar por equipe especializada, preparada para fazer isso, ele pode ter praticamente quase que reversão, quase que total do quadro de sequelas, vindo a não apresentar nenhum nível de sequelas. Sim, sim. Aqui em Ribeirão, a gente já percebe, o HC está fazendo uma campanha desse dia e está orientando todo mundo a isso. O AVC é uma região, é um hospital de referência para isso, sim. Tá? É importante que você leve essa pessoa imediatamente ao hospital, ligue para o SAMU, chame o SAMU. Dentro da ambulância, o pessoal já começa a iniciar com os cuidados e leve para o serviço especializado. Se o hospital que ele for atendido não tiver esse serviço especializado, o ideal é que ele encaminhe para o hospital que o tem. Tá? Com isso, você previne uma defasagem bilionária de custos primários e secundários, a nível de saúde, você poupa a vida de uma maneira grandiosa. Tá? Hoje a gente sabe que os sintomas para AVC, quando a gente fala da prevenção, Kiko, na verdade a gente não apenas está tentando demonstrar como se deve utilizar de manejos para saber se o AVC está acontecendo. A gente precisa entender o seguinte: as pessoas que são tabagistas, fazem um uso de bebida alcoólica exagerado, são hipertensos, são diabéticos, tá? Sedentários, ou têm algum problema cardiológico prévio, elas têm um risco acentuadíssimo para AVC. Tá? E a campanha chama atenção para isso, porque essas características, elas são características mudáveis. Tá? Você pode mudar o estilo de vida, você pode ter um acompanhamento médico sobre o problema que você tem no coração, porque você pode ter, e a grande parte dos AVCs ocorrem por isso, que ocorre um êmbolo que solta do coração por uma alteração qualquer. E isso é o papel que cada um pode fazer para se prevenir. Tá? Com certeza. Aí vem a pergunta: qual é o relacionamento, então, entre a fisioterapia e todas essas explicações, todos esses sintomas do AVC? Né? O senhor não é... Eu falo senhor, né? Mas ele é tão jovem, né? Até nos bastidores, né? Você é tão jovem, então a gente acaba falando. Mas você como fisioterapeuta, né? Não é um cardiovascular. Isso. Qual é essa relação da fisioterapia? É importante falar sobre isso. A fisioterapia, ela começa atuando já em regime hospitalar, tá? Respeitando os parâmetros desse paciente, mas ela já pode iniciar até em trabalho respiratório. Quer dizer, a fisioterapia já entra no pós-AVC, na pós-crise. Na fase aguda ainda, praticamente, vamos dizer assim, hospitalar. Ela pode iniciar como fase preventiva, que alguns com prescrição de órteses preventivas, porque geralmente quem apresenta um nível de sequela mais grave vem apresentando algumas disfunções motoras, que se não prevenidas, elas podem causar alterações mais sérias depois para que elas consigam andar ou movimentar algum membro. Depois que essa pessoa sair do hospital, o importante é que ela seja acompanhada por um fisioterapeuta que seja especialista em tratamento neurológico, tá? E se ele compuser uma equipe, melhor ainda, e que o tratamento dê ênfase a toda uma condição de reaprendizado de movimentos. Ele teve uma lesão cerebral. Normalmente ele está com a perna parada, mas a lesão foi cerebral. Não foi uma lesão na perna. Então a pessoa tem que ter ele tem que conseguir ter esse manejo de reaprender, de reensinar esse paciente essa condição neuromotora. E hoje nós temos equipamentos maravilhosos para isso, tá? Para ajudar no reaprendizado de marcha. Acho que já passou a época onde normalmente colocava-se um choquinho para tentar fazer um movimento, ou simplesmente alongava uma perna. Essa pessoa ela precisa ser assistida por um profissional que evite deformidades, tá? Porque depois as pessoas que ficaram, que são aproximadamente 70% das vítimas, elas mantêm um nível de sequela importante. Então ela tem um cuidado para a vida toda. Então não é qualquer exercício que ela vai poder fazer, não é qualquer atividade nesse sentido.
já que estamos falando de todos esses assuntos aqui hoje no programa Holofote, nós vamos falar para você e convidar sobre essa palestra gratuita sobre o AVC no dia 29 de outubro, amanhã, que é o dia considerado, então, o dia do combate, não é, ao AVC, às 8h15, lá na Presidente Kennedy, 1255, ali no Sejur, não é, que fica localizado, então, no escritório Brasil Salomão e Matos Advocacia. É isso, doutor? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu gostaria que você convidasse todos os nossos telespectadores para esta palestra e quais serão realmente os assuntos tratados. Eu agradeço a oportunidade. Essa palestra ela vai ser dirigida a ensinar o público em geral a lidar com as maiores dificuldades quando a pessoa passa por um período e tenha um AVC. Ou nós vamos ensinar com testes como a pessoa pode identificar, no caso, um parente ou um amigo, se isso ocorrer rapidamente, que é o principal, correr para o hospital, e a parte pós-hospitalar. Aí nós vamos fazer um histórico de tudo que existe hoje mais moderno no mundo a nível de tratamento e o que pode ser feito. Desde técnicas, nós vamos dar dicas do que não pode ser feito de maneira alguma com quem tem um AVC. Assim, é muito legal esses primeiros socorros, que muitas vezes, a maioria, como disse o doutor, é muito importante. Né? A gente saber lidar com tudo isso. Eu, como jornalista, não sou médico, não é? Mas eu preciso saber desses primeiros socorros para auxiliar até no tratamento e quando chegarmos na emergência de um hospital. Não é? É muito importante. Então fica a dica para você, tá aí, ó, palestra gratuita, não é? Amanhã, dia 29, às 8h15 da manhã, tá? Sobre o AVC, lá no auditório do Sejur, que fica na matriz lá do escritório Brasil Salomão. Dr. Brasil Salomão, um grande abraço, sempre assiste a gente. Muito obrigado, viu, querido, pela audiência. Ali no Brasil Salomão e Matos Advocacia. Ali na Presidente Kennedy, 1255. Tá? Muito bom a gente estar falando sobre isso. E agradeço mais uma vez, viu, doutor Stucchiero, por estarem aqui hoje no programa, falar desse assunto e alertar a nossa população, os nossos telespectadores. Bom, Kiko, eu que agradeço. Eu também agradeço aos seus telespectadores. E lembrando que o cérebro, ele precisa que você cuide dele. Então, tempo é cérebro. Na verdade, a frase que está sendo usada hoje é essa. Você percebeu um sintoma, percebeu algo, corra imediatamente para o hospital. Não espere o tempo passar. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado viu? a você.